Helena jamais imaginou que aquela noite à beira-mar, há pouco mais de um ano, mudaria sua vida para sempre. Um estranho, um beijo, uma despedida sem promessas. Agora, com a filha nos braços, lutando para respirar, ela corre desesperada para o hospital. Mas quando as portas da UTI se abrem, é ele quem entra, o homem daquela noite, o médico que salvará sua bebê, o pai que nunca soube que tinha uma filha. Se essa história tocar você, deixe seu like. Ele nos diz que vale a pena continuar contando histórias que emocionam. Inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o coração deste canal. Helena ainda sentia o gosto daquela noite nos lábios. Não importava quanto tempo tivesse passado, um ano, talvez um pouco mais, a lembrança continuava viva, pulsante, como se tivesse acontecido ontem. Era uma daquelas memórias que a gente guarda no peito e visita nos momentos de solidão, quando o mundo parece pesado demais e a gente precisa de algo leve, algo verdadeiro. Ela tinha ido visitar a irmã. Uma cidade litorânea pequena, tranquila, dessas que parecem existir fora do tempo. O som do mar entrava pelas janelas abertas e a chuva fina caía como uma cortina prateada sobre a areia. Helena não tinha planos para aquela noite. A irmã tinha saído com o marido e ela preferiu ficar sozinha. Ou pelo menos foi o que ela disse a si mesma. Talvez, no fundo, estivesse cansada de fingir que estava bem. Cansada de sorrir quando não sentia vontade. Cansada de ser forte. Então ela foi até aquele bar. Um lugar simples, aconchegante, com luzes amadeiradas e uma vista privilegiada para o mar revolto. Pediu um vinho tinto. Sentou-se perto da janela. E ficou ali, observando as ondas quebrarem violentamente contra as pedras, como se quisessem levar embora tudo o que doía. Foi quando ele apareceu. Alto, ombros largos, cabelo escuro levemente bagunçado pela chuva. Ele entrou com aquele ar de quem carrega o peso do mundo nas costas, mas ainda assim tenta sorrir. Pediu um uísque. Sentou-se 2 cadeiras ao lado dela. E ficou em silêncio. Helena não fez questão de puxar conversa, mas havia algo nele que chamava a atenção. Talvez fosse o cansaço nos olhos, ou a forma como ele olhava para o copo, como se estivesse tentando encontrar respostas no fundo do líquido dourado. Longa semana? Ela perguntou, quase sem querer. Ele ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. Você não faz ideia, respondeu ele, a voz rouca e suave ao mesmo tempo. Plantões intermináveis, bebês que nascem no meio da madrugada, mães chorando, pais em desespero. É intenso. Você é médico? Neonatologista. Helena sentiu algo estranho no peito. Admiração, talvez, ou apenas reconhecimento. Ela sabia o que era carregar o peso de vidas nas mãos. Ela trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade. Sabia o que era olhar para um rostinho pequeno e sentir que o mundo inteiro dependia daquele instante. Então você salva vidas, ela disse com um tom de respeito. Ou tento, ele respondeu desviando o olhar. Nem sempre consigo. Havia uma tristeza profunda naquelas palavras. Helena não insistiu. Mas algo dentro dela quis confortá-lo. Quis dizer que ele estava fazendo o melhor que podia, que isso já era mais do que suficiente. A conversa fluiu. Devagar, no começo. Depois com mais leveza. Eles falaram sobre o mar, sobre a chuva, sobre cidades pequenas e vidas grandes. Ele contou que estava de passagem, voltando de um congresso médico. Ela disse que estava visitando a irmã, fugindo um pouco da rotina. Não trocaram nomes, não por acaso, mas porque de alguma forma aquilo tornava tudo mais leve, mais livre, como se naquela noite eles pudessem ser apenas 2 almas cansadas, encontrando refúgio uma na outra. As horas passaram, o bar começou a esvaziar, a chuva continuava caindo, agora mais forte, como se o céu quisesse lavar tudo. E quando Helena percebeu, estava rindo, rindo de verdade, algo que ela não fazia havia meses. Preciso ir, ele disse, olhando para o relógio. Eu também, ela mentiu. Mas nenhum dos dois se levantou. Eles se entreolharam, e naquele silêncio carregado tudo mudou.
Não houve palavras, não precisava. Os olhos dele diziam tudo, os dela respondiam. Ele estendeu a mão, ela aceitou, e foram juntos para o quarto dele, num hotelzinho a poucos metros dali. O que aconteceu naquela noite não foi apenas físico, foi intenso, sim. Foi desejo, pele, respiração ofegante, sussurros no escuro. Mas foi também ternura. Foi olhar nos olhos e sentir que, por algumas horas, o mundo lá fora não existia. Foi se entregar sem medo, sem culpa, sem arrependimento. Quando o amanhecer chegou, ele já tinha ido. Nenhum bilhete, nenhum número. Apenas o cheiro dele no travesseiro e a sensação de que algo muito real tinha acontecido e tinha ficado para trás. Helena voltou para casa. Voltou para a rotina. Voltou para a vida. Mas algo dentro dela havia mudado. E 3 semanas depois, quando a menstruação não veio, ela soube. Estava grávida. Tentou encontrá-lo. Voltou ao bar. Perguntou no hotel. Mas ele era só um fantasma. Um nome que ela nunca soube. Um rosto que ela jamais esqueceria. Decidiu seguir em frente sozinha. Afinal, ela sempre foi forte, sempre deu conta. E aquela criança seria dela, só dela. Ou era isso que ela dizia a si mesma nas noites em que chorava, desejando que ele estivesse ali. Os meses passaram, a barriga cresceu. E quando a pequena nasceu, Helena olhou para aquele rostinho perfeito e sentiu que o coração ia explodir. Era ela, era amor, era tudo. Mas a vida nem sempre é generosa com quem ama demais. Na 3ª semana de vida, a bebê começou a ter dificuldades para respirar. Pequenos sinais no começo, um chiado, uma palidez. Helena tentou não entrar em pânico, mas quando a filha parou de respirar nos braços dela, o mundo desabou. Ela correu para o hospital mais próximo, gritando, implorando, com a bebê desfalecida no colo. Os médicos agiram rápido. Levaram a pequena para a UTI neonatal e disseram que precisavam de um especialista. Helena esperou, rezou, chorou, e então a porta se abriu. Ele entrou. Os olhos dele encontraram os dela, e o mundo parou. Era ele, o homem daquela noite, o pai que nunca soube, o médico que agora segurava o destino da filha deles nas mãos. Helena sentiu as pernas fraquejarem. O coração disparou. Ela queria gritar, queria correr, queria desaparecer. Mas tudo o que conseguiu fazer foi olhar para ele, enquanto as lágrimas rolavam sem controle. Miguel, ela ainda não sabia o nome dele, também paralisou. Reconheceu aqueles olhos, aquela boca, aquela mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Mas agora não havia tempo para perguntas, não havia tempo para explicações. Havia apenas uma vida, pequena, frágil, lutando para continuar. E ele precisava salvá-la. Mas será que o coração dele estava pronto para descobrir a verdade que aquela sala escondia? Miguel tinha visto muitas emergências ao longo da carreira. Tinha segurado bebês que mal cabiam na palma da mão. Tinha operado em situações impossíveis, com o relógio correndo contra ele, e a morte espreitando cada segundo. Aprendeu a separar emoção de técnica. Aprendeu a entrar numa sala e se tornar apenas as mãos que salvam, os olhos que enxergam o que ninguém mais vê. Mas quando ele abriu aquela porta e viu ela, tudo desmoronou. O mundo parou. O barulho dos monitores sumiu. A equipe ao redor virou um borrão. Havia apenas aqueles olhos castanhos, profundos, cheios de desespero. Os mesmos olhos que ele tinha visto pela última vez à luz de um abajur fraco, numa noite que ele jurou esquecer e nunca conseguiu. Helena. Ele não sabia o nome dela, mas sabia cada detalhe daquele rosto, a curva dos lábios, a forma como ela mordia o canto da boca quando estava nervosa, o jeito como ela ria, com a cabeça levemente inclinada para trás, como se o riso fosse grande demais para caber dentro dela. E agora ela estava ali, pálida, tremendo, com os braços vazios, como se algo tivesse sido arrancado dela. Helena também o reconheceu, não de imediato, porque o cérebro dela estava ocupado demais tentando não desabar. Mas quando os olhos dele encontraram os dela, algo dentro do peito dela gritou. Ele, o homem da chuva, o homem do bar,
O homem que ela procurou em cada esquina, em cada rosto na rua, em cada noite de insônia, o pai da filha dela. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras tinham desaparecido. Tudo o que restava era o medo de que fosse tarde demais, o medo de que a filha dela não sobrevivesse, e agora o medo de encará-lo. Ele, ali, depois de tanto tempo, tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Doutor Miguel, chamou uma enfermeira quebrando o silêncio. Precisamos de você, agora. Miguel piscou como se estivesse saindo de um transe. Ele desviou o olhar de Helena e forçou o corpo a se mover. Foco, concentração, técnica. Ele repetiu isso na mente como um mantra, tentando bloquear a tempestade que explodia dentro dele. Ele se aproximou da incubadora. E quando viu a bebê, o coração dele apertou de um jeito que ele não estava preparado. Era uma menina, minúscula, a pele levemente azulada, os lábios entreabertos lutando para puxar ar. O corpinho frágil tremendo em espasmos irregulares. Ela estava perdendo a batalha. Miguel colocou as luvas com movimentos mecânicos, mas as mãos tremiam, e isso nunca acontecia. Ele era conhecido por ter mãos firmes, mãos que não falhavam. Mas agora, diante daquela criança, diante daquela mulher, algo dentro dele desmoronava. Saturação caindo, avisou o monitor. Preciso entubar, Miguel disse, a voz saindo mais rouca do que ele gostaria. Ele trabalhou rápido, posicionou o tubo, conectou ao ventilador, ajustou a oxigenação. Cada movimento era preciso, calculado, perfeito. Mas a mente dele gritava. Essa criança, ela pode ser... Não, ele não podia pensar nisso agora. Não podia. Helena observava tudo pela janela de vidro. As pernas dela mal a sustentavam. Rafaela, a enfermeira que a acompanhara até ali, segurou o braço dela com firmeza. Ele é o melhor, Helena, Rafaela sussurrou. Se alguém pode salvar sua filha, é ele. Helena queria acreditar. Mas como confiar quando o mundo inteiro parecia estar desabando? Como acreditar quando o homem que ela nunca mais pensou que veria estava ali, segurando a vida da filha deles nas mãos? Ele não sabe. Essa percepção a atingiu como um soco. Miguel não fazia ideia. Ele a reconhecera sim. Mas não sabia, não podia saber. Como saberia? E agora o que ela faria? Contaria? Quando? Como? No meio de uma emergência? Com a filha deles entre a vida e a morte? Dentro da UTI, Miguel finalmente conseguiu estabilizar a respiração da bebê. O monitor começou a emitir um som mais regular. A saturação subiu. A cor da pele melhorou, ainda que levemente. Ele recuou tirando as luvas e soltou o ar que nem percebera estar segurando. Mas não foi alívio o que ele sentiu. Foi algo muito mais complexo, algo que ele não sabia nomear. Ele olhou para a janela. Helena ainda estava lá, com as mãos pressionadas contra o vidro, o rosto banhado em lágrimas. Os olhos dele se encontraram novamente. E dessa vez foi diferente. Havia algo naquele olhar, algo que ia além do medo de uma mãe. Algo que ele precisava entender. Miguel saiu da sala e foi direto até ela. A equipe ao redor percebeu a tensão, mas ninguém ousou interromper. Ela está estável, ele disse, a voz controlada, profissional. Mas precisa de cirurgia. Urgente. Há uma obstrução nas vias respiratórias. Se não operarmos nas próximas horas... Ele não terminou a frase. Não precisava. Helena assentiu, ainda tremendo. Ela queria agradecer. Queria dizer que confiava nele. Mas tudo o que saiu foi... Você se lembra de mim? A pergunta veio baixa, quase inaudível. Mas Miguel ouviu. E sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos pés dele. Sim, ele respondeu, a voz falhando. Eu lembro. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado, sufocante. Helena começou, mas a voz quebrou. Ela respirou fundo, tentando juntar coragem. Ela é sua filha, Miguel. O nome dele saiu pela primeira vez dos lábios dela, e foi como se o mundo inteiro tivesse explodido ao redor deles. Miguel recuou um passo, os olhos arregalados, a respiração presa.
Ele olhou para a incubadora, depois para Helena, depois para a incubadora de novo. O quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Daquela noite, Helena continuou, as lágrimas agora caindo livremente. Eu engravidei. Tentei te encontrar. Juro que tentei. Mas você tinha ido embora e eu não sabia seu nome. Não sabia onde você trabalhava. Não sabia nada. E agora você está aqui. E ela está morrendo. Miguel sentiu o chão sumir. Sentiu o ar faltar. Sentiu o coração explodir dentro do peito. Uma filha. Ele tinha uma filha. E ela estava lutando para viver. Ele olhou novamente para a incubadora. Para aquele serzinho frágil, pequeno demais, conectado a tubos e fios. E algo dentro dele mudou. Não era mais apenas uma paciente. Não era mais apenas uma cirurgia. Era dela. Era dele. Era deles. Eu vou salvá-la, ele disse, a voz agora firme, determinada, quase um juramento. Eu prometo, Helena. Eu vou trazer nossa filha de volta. E naquele momento, enquanto os dois se olhavam com os olhos marejados, algo além do medo e do choque começou a pulsar entre eles. Algo que nunca tinha ido embora. Algo que talvez nunca iria. Mas será que uma segunda chance é possível quando o passado e o presente colidem em uma sala de hospital? Miguel não dormiu, não comeu. Mal conseguiu respirar direito nas horas que antecederam a cirurgia. Ele revisou os exames dezenas de vezes, conferiu cada detalhe do protocolo, conversou com a equipe, preparou mentalmente cada movimento, cada incisão, cada possibilidade. Mas nada disso acalmava o turbilhão dentro dele, porque desta vez era diferente. Desta vez não era apenas mais uma cirurgia. Era ela, a filha que ele nunca soube que tinha, a criança que carregava o sangue dele, o DNA dele, a vida dele, e que agora dependia das mãos dele para continuar existindo. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos que tinham salvado centenas de bebês. Mãos firmes, precisas, treinadas, mas agora tremiam. Doutor Miguel, chamou Rafaela, entrando na sala de preparação. Está na hora. Ele assentiu. Vestiu o avental cirúrgico. Ajustou a máscara. Mas quando foi colocar as luvas, precisou parar por um segundo. Fechar os olhos. Respirar fundo. Você consegue. Você já fez isso 1000 vezes. Você é o melhor. Você vai salvá-la. Mas a voz dentro da cabeça dele soava mais como um grito de desespero do que como uma certeza. Ele entrou no centro cirúrgico. A bebê já estava posicionada sob as luzes intensas, tão pequena, tão frágil, tão dele. Do outro lado do vidro, Helena observava. Ela não podia entrar, não podia fazer nada, apenas assistir e rezar, e sentir o coração se despedaçar a cada segundo que passava. Rafaela estava ao lado dela, segurando a mão de Helena com força. Ele é o melhor neonatologista que eu conheço, Rafaela sussurrou. Confie nele. Helena queria confiar. Mas como confiar quando tudo dentro dela gritava de medo? Como confiar quando a vida da filha dela estava sobre aquela mesa? Como confiar quando o homem que ela amou por uma noite e nunca esqueceu, agora carregava o peso do mundo nas mãos? Miguel começou. A incisão foi precisa, milimétrica. Ele trabalhou devagar, com cuidado extremo, porque qualquer erro, qualquer deslize poderia ser fatal. A obstrução estava exatamente onde os exames indicavam. Ele precisava removê-la sem danificar os tecidos ao redor, sem comprometer a respiração, sem pressão caindo, avisou o anestesista. Miguel sentiu o coração disparar, mas a mão dele não tremeu. Não podia tremer. Ele ajustou a abordagem. Trabalhou mais rápido, mas sem perder a precisão. Cada segundo importava. Helena viu os monitores mudarem, viu a equipe se movimentar com mais urgência e sentiu as pernas fraquejarem. Ela está bem? Helena perguntou, a voz quebrando. Rafaela, ela está bem? Rafaela não respondeu, porque ela também não sabia. Dentro da sala, Miguel isolou a obstrução. Começou a remover, com movimentos delicados, quase reverentes. Estava quase
Quase saturação estabilizando, anunciou o monitor. Miguel soltou o ar. Continuou. Finalizou a remoção. Limpou a área. Começou a suturar. E então, pela primeira vez em toda a cirurgia, ele permitiu que os olhos dele se desviassem para o rosto da bebê. Ela era perfeita. Mesmo ali, tão vulnerável, tão pequena, havia algo de mágico nela. Os cílios finos, as sobrancelhas delicadas, o narizinho arrebitado, ela tinha os olhos de Helena e a testa dele. Miguel sentiu algo explodir dentro do peito. Não era apenas alívio, não era apenas técnica. Era amor. Um amor que ele nem sabia que podia sentir. Um amor que nasceu de repente, violento, absoluto. Minha filha. Ele finalizou a sutura, retirou os instrumentos e ficou ali, parado, apenas olhando para ela. Cirurgia concluída com sucesso, ele anunciou para a equipe. Mas a voz dele saiu diferente, mais suave, mais humana. Quando ele saiu da sala, Helena estava encostada na parede, chorando. Ela ergueu os olhos, procurando por respostas no rosto dele. Miguel tirou a máscara e sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Ela está bem, ele disse. A cirurgia foi um sucesso. Helena desabou, literalmente. As pernas dela cederam e Rafaela precisou segurá-la. Ela chorava, ria, tremia, tudo ao mesmo tempo. Era alívio. Era gratidão, era amor transbordando. Obrigada, ela conseguiu dizer entre soluços. Obrigada, Miguel. Obrigada. Ele se aproximou e, sem pensar, segurou a mão dela. A mão que ele tinha segurado naquela noite. A mão que ele nunca pensou que iria tocar novamente. Eu prometi que ia salvá-la, ele disse, a voz embargada. E eu cumpri. Os olhos dos dois se encontraram. E ali, naquele corredor frio de hospital, no meio do caos e da dor, algo mudou. Não eram mais dois estranhos. Não eram mais apenas médico e paciente. Eram pais. Pais de uma menina que acabara de vencer a primeira batalha da vida. Miguel soltou a mão de Helena devagar, como se não quisesse, e então ele fez algo que ninguém esperava. Voltou para dentro da UTI. Ele se aproximou da incubadora onde a bebê agora dormia, ainda sob os efeitos da anestesia. Ele olhou para ela por um longo momento. E então, com cuidado, com toda a delicadeza do mundo, ele deslizou a mão para dentro da abertura lateral da incubadora e segurou o pequeno pé dela. Era mínimo. Cabia inteiro na palma da mão dele. Os dedinhos se mexeram levemente, como se reconhecessem o toque. Miguel fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, deixou uma lágrima escorrer, porque ele sabia. Sabia que a vida dele tinha mudado para sempre. Sabia que não importava o que acontecesse dali em diante, ele nunca mais seria o mesmo. Porque agora, ele não era apenas um médico, era pai. E aquele pequeno ser, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, era a coisa mais importante que ele jamais tinha segurado nas mãos. Helena assistia pela janela, com o coração transbordando, porque ela sabia o que aquele gesto significava. Ele não estava apenas tocando a filha deles, ele estava aceitando. Aceitando a paternidade, aceitando a responsabilidade, aceitando eles. E talvez, só talvez, aceitando que o destino tinha planos maiores do que uma simples noite de chuva à beira-mar. Mas quando a alma reconhece o que o coração sempre soube, será que ainda há tempo de consertar o que nunca deveria ter sido deixado para trás? A madrugada caiu sobre o hospital como um manto pesado. Os corredores estavam silenciosos, iluminados apenas pela luz fria dos monitores e das lâmpadas de emergência. A cidade lá fora dormia, mas dentro daquelas paredes, Helena e Miguel permaneciam acordados, presos em um limbo entre o alívio e o medo. A bebê estava estável, respirando por conta própria agora, ainda monitorada de perto, mas fora de perigo imediato. Era um milagre. Um milagre realizado pelas mãos de um pai que, até algumas horas atrás, nem sabia que tinha uma filha. Helena estava sentada em uma cadeira ao lado da incubadora, os olhos fixos no rostinho adormecido da pequena. Ela não conseguia parar de olhar, como se ao desviar o olhar, algo terrível pudesse acontecer novamente.
Miguel estava de pé, encostado na parede oposta. Ele deveria estar em casa. Deveria estar descansando. Mas não conseguia sair. Não conseguia se afastar. O silêncio entre eles era denso, carregado de perguntas não feitas e respostas não dadas. Foi Miguel quem quebrou o silêncio primeiro. Quanto tempo? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Helena ergueu os olhos, confusa. Como? Quanto tempo você tentou me encontrar? A pergunta veio com uma vulnerabilidade que ela não esperava. Não havia acusação, não havia raiva, apenas dor. Helena respirou fundo. 3 meses, ela respondeu, a voz trêmula. Voltei àquela cidade, fui ao bar, ao hotel. Perguntei para todo mundo. Ninguém sabia seu nome. Ninguém sabia para onde você tinha ido. Você era um fantasma. Miguel fechou os olhos. Ele se lembrava daquela noite. Lembrava de cada detalhe. Do jeito que ela ria. Do brilho nos olhos dela. Da sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. Mas ele tinha ido embora, sem olhar para trás. Porque era o que ele sempre fazia. Nunca se apegava, nunca criava raízes. Trabalho, plantões, cirurgias. Era tudo o que ele tinha. Era tudo o que ele permitia ter. Eu não sabia, ele disse, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Helena, eu juro. Se eu soubesse... Eu sei. Ela o interrompeu suavemente. Eu sei que você não sabia. E eu não estou te culpando. Eu só queria que você soubesse que tentei. Que não foi uma decisão egoísta. Que eu queria que você estivesse lá. As palavras dela atingiram Miguel como uma onda. Ele sentiu o peito apertar. Sentiu a culpa, mesmo sabendo que não era culpado. Sentiu o peso de tudo o que ele tinha perdido sem saber. Ele se aproximou devagar, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Ficaram ali, lado a lado, olhando para a bebê. Como foi? Miguel perguntou depois de um longo momento. A gravidez, o parto, tudo. Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Difícil, ela admitiu. Tive enjoos terríveis nos primeiros meses. Trabalhei até o 8º mês porque não podia parar. Não tinha ninguém para me ajudar financeiramente. Minha irmã fez o que pôde, mas ela tem a própria família. Então, fui eu mesma. Miguel sentiu uma pontada de algo que ele não conseguia nomear. Admiração, talvez. Ou vergonha por não ter estado lá. E o parto? Complicado. Helena continuou, a voz mais baixa agora. Ela nasceu prematura, 6 semanas antes do previsto. Eu tive medo. Muito medo. Mas ela era forte. Pequena, mas forte. Ela olhou para a filha, e os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Eu a chamei de Sofia, provisoriamente, porque eu ainda não tinha decidido o nome definitivo. Eu queria esperar. Esperar para ver quem ela era. Mas agora eu não sei se ela vai... Ela vai, Miguel a interrompeu firme. Sofia vai ficar bem, eu prometo. Helena olhou para ele e, pela primeira vez desde o reencontro, permitiu-se realmente vê-lo. As linhas de cansaço ao redor dos olhos, a barba por fazer, a maneira como ele olhava para a bebê, para a filha dele, com uma mistura de espanto e devoção. Por que você foi embora? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Miguel suspirou. Passou a mão pelo cabelo. Porque era o que eu sempre fazia, ele confessou. Eu não sei ficar, Helena. Nunca soube. Minha vida sempre foi o hospital, plantões, cirurgias, salvar vidas. Mas a minha própria vida? Eu nunca soube como viver ela. Então eu fugia. De tudo. De todos. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na bebê. Mas daquela noite, eu nunca fugi de verdade. Você ficou na minha cabeça, todos os dias. E eu me perguntava se você estava bem, se estava feliz, se algum dia eu teria coragem de voltar e tentar te encontrar. E por que não voltou? Porque eu sou covarde. Ele respondeu com uma honestidade brutal. Porque eu tinha medo de que você tivesse seguido em frente. Ou pior, que você ainda estivesse lá, esperando, e que eu tivesse que admitir que eu não sabia o que fazer com o que senti por você. Helena sentiu o coração acelerar.
As palavras dele ecoavam dentro dela, desenterrando sentimentos que ela tinha tentado enterrar há meses. E o que você sentiu? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Miguel encontrou os olhos dela e não desviou. Algo que eu nunca tinha sentido antes, ele disse a voz rouca. Algo que me assustou. Porque eu percebi que naquela noite eu não queria que o amanhecer chegasse. E quando chegou, eu me arrependi de ter saído. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era mais desconfortável. Era carregado de possibilidades, de coisas não ditas, mas sentidas. Helena desviou o olhar, porque sabia que se continuasse olhando para ele, faria algo impulsivo, algo que ela não tinha certeza se estava pronta para fazer. Você pode visitá-la, ela disse, mudando de assunto. Sempre que quiser. Ela é sua filha também. Miguel sentiu algo apertar dentro do peito. Não era apenas permissão. Era aceitação. Obrigado, ele disse, a voz embargada. Ele estendeu a mão e, com cuidado, tocou a pequena mão de Sofia através da abertura da incubadora. Os dedinhos se fecharam ao redor do dedo dele, e Miguel sentiu o mundo inteiro caber naquele gesto. Helena observou, e pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu algo além do medo. Sentiu esperança. Esperança de que talvez, só talvez, eles pudessem construir algo a partir dos cacos. Esperança de que aquela noite não tinha sido apenas uma despedida, mas sim, o começo de algo maior. E se o homem que partiu levando metade do coração dela, agora voltasse segurando a chave da outra metade? Os dias que se seguiram foram uma mistura estranha de rotina hospitalar e descobertas emocionais. Sofia continuava se recuperando bem, ganhando peso, respirando com mais facilidade. Cada pequeno progresso era celebrado como uma vitória. E era. Miguel passou a ir ao hospital todos os dias, mesmo quando não estava de plantão. Ele dizia que era para monitorar a evolução da bebê, mas todos sabiam que era mais do que isso. Ele ficava horas ao lado da incubadora, conversando baixinho com Sofia, cantarolando melodias sem letra, segurando os dedinhos dela, e Helena estava sempre lá também. No início, eles mantinham uma certa distância. Conversavam sobre a bebê, sobre os exames, sobre os próximos passos do tratamento. Mas aos poucos as conversas foram se aprofundando. Ele contava sobre a infância solitária, sobre a mãe que tinha morrido cedo, sobre o pai ausente. Ela falava sobre os sonhos que tinha adiado, sobre o medo de não ser boa o suficiente, sobre as noites em que chorava sozinha, achando que não daria conta. E em cada conversa eles se aproximavam um pouco mais. Não apenas fisicamente, embora isso também estivesse acontecendo, mas emocionalmente, como se estivessem redescobrindo um ao outro, ou talvez descobrindo pela primeira vez, porque naquela noite de chuva eles tinham sido apenas dois estranhos fugindo da solidão. Agora, eram pais, eram parceiros, eram algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Até que uma noite, tudo mudou. Era tarde. O hospital estava quase vazio. Sofia dormia tranquilamente, os monitores emitindo sons rítmicos e reconfortantes. Helena estava sentada na cadeira, ao lado da incubadora, a cabeça apoiada na mão, os olhos pesados de cansaço. Miguel entrou na sala com 2 copos de café. Achei que você precisasse, ele disse, estendendo um dos copos. Helena sorriu, grata. Você me conhece bem. Eu estou aprendendo, ele respondeu, sentando-se ao lado dela. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas bebericando o café. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão, não desconfortável, mas elétrica. Helena, Miguel começou, a voz hesitante. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela olhou para ele, o coração acelerando sem motivo aparente. O quê? Ele colocou o copo de lado e virou-se para ela, os olhos sérios. Eu não consigo parar de pensar em você, ele confessou. Não é só por causa da Sofia. É você. Desde aquela noite, você nunca saiu da minha cabeça. E agora, estando aqui, te vendo todos os dias, vendo a mãe incrível que você é, a mulher forte que você é,
Eu não consigo mais fingir que é só sobre a nossa filha. Helena sentiu o ar faltar. Ela sabia. No fundo, ela sempre soube, porque ela sentia a mesma coisa. Miguel, eu sei que é complicado. Ele a interrompeu. Eu sei que temos muito a resolver, muita coisa a conversar. Mas eu não posso mais fingir que não sinto isso, que não quero estar perto de você, que não acordo pensando em você e durmo com você na última coisa na minha mente. Ele segurou a mão dela, e dessa vez não foi um gesto de conforto, foi um gesto de desejo. Eu quero tentar, ele disse a voz rouca. Quero tentar ser o pai que Sofia merece e quero tentar ser o homem que você merece, se você me deixar. Helena sentiu as lágrimas brotarem, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de algo muito mais complexo. Alívio, medo, esperança. Eu também não consigo parar de pensar em você, ela admitiu, a voz trêmula. Mas eu tenho medo, Miguel. Medo de me entregar e você ir embora de novo. Medo de acreditar que isso pode dar certo e... Ele não a deixou terminar. Ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave no início, hesitante, como se ele estivesse testando, perguntando se podia. Mas quando Helena respondeu, quando ela entrelaçou os dedos nos cabelos dele e puxou-o para mais perto, o beijo se aprofundou. Não era apenas desejo, era necessidade. Era um ano de saudade. Era medo e coragem ao mesmo tempo. Era tudo o que eles não conseguiam dizer com palavras. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Miguel encostou a testa na dela, os olhos fechados. Eu não vou embora, ele sussurrou. Não dessa vez. Nunca mais. Helena queria acreditar. E talvez pela primeira vez ela realmente acreditasse. Eles saíram do hospital juntos naquela noite. Miguel ofereceu carona e ela aceitou. Mas quando chegaram na frente do prédio dela, nenhum dos dois quis se despedir. Quer subir? Helena perguntou, a voz baixa, carregada de significado. Miguel olhou para ela e assentiu. O apartamento era pequeno, simples, mas aconchegante. Cheio de coisas de bebê, um berço montado no canto da sala, fraldas empilhadas no sofá, roupinhas minúsculas secando no varal improvisado. Miguel olhou ao redor e o peito dele apertou, porque tudo aquilo, cada detalhe, cada esforço, tinha sido feito por Helena sozinha. Eu sinto muito, ele disse de repente. Ela se virou, confusa. Por quê? Por não ter estado aqui. Por você ter passado por tudo isso sozinha. Helena se aproximou dele. Segurou o rosto dele entre as mãos. Você está aqui agora, ela disse. É o que importa. E então ela o beijou. Dessa vez não houve hesitação. Não houve medo. Havia apenas eles. Dois corpos que já se conheciam, mas que agora se redescobriam com uma intensidade diferente. Porque agora não era apenas atração. Era amor. Um amor que tinha nascido de uma noite de chuva e crescido em meio ao caos. Eles se entregaram um ao outro ali mesmo, na sala pequena e bagunçada, com a lua entrando pela janela e iluminando a pele deles. Foi intenso, profundo, cheio de sussurros e promessas não ditas. Foi recomeço e continuação ao mesmo tempo. Depois, deitados no sofá, enrolados um no outro, Helena encostou a cabeça no peito de Miguel e ouviu as batidas do coração dele. Eu te amo, ela sussurrou sem pensar. Miguel congelou. E então apertou-a mais forte. Eu também te amo, ele respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, não teve medo de dizer. Mas nem tudo o que brilha é ouro. E nem todo amor nasce sem testemunhas. Do outro lado da cidade, Larissa, enfermeira do hospital, colega de Miguel, olhava para o celular com o coração partido. Ela tinha visto os dois saindo juntos. Tinha visto o jeito que ele olhava para Helena. E sentiu algo dentro dela se estilhaçar. Porque Larissa amava Miguel há anos, em silêncio, esperando, sonhando, acreditando que um dia ele a veria. Mas agora ele via outra. E isso ela não podia aceitar. Quando o amor floresce sob os holofotes da dor alheia, será que alguém está disposto a fazer qualquer coisa para apagá-lo? Larissa sempre foi discreta,
O tipo de mulher que passa despercebida em meio à correria do hospital, competente, pontual, eficiente. Nunca reclamava de horas extras, nunca questionava ordens. Era a enfermeira perfeita. Ou pelo menos era isso que todos achavam. Mas por trás daquela máscara de profissionalismo havia uma obsessão silenciosa que crescia há anos. Miguel. Ela o admirava desde o primeiro dia em que ele chegou ao hospital. A forma como ele comandava uma sala de cirurgia, a confiança nos gestos, a voz firme, mas gentil, quando conversava com os pais aflitos. Ele era tudo o que ela sempre desejou e tudo o que ela nunca conseguiu ter. Larissa tentou se aproximar. Fez plantões extras nos mesmos horários que ele, levava café, elogiava o trabalho dele. Até se ofereceu para ajudá-lo em cirurgias complexas, mesmo quando não era necessário. Mas Miguel nunca notou, ou se notou, nunca demonstrou. Para ele, Larissa era apenas mais uma colega, confiável, competente, mas invisível. E então ela apareceu. Helena, a mulher que da noite para o dia conquistou o que Larissa tinha tentado alcançar por anos. A atenção de Miguel, o olhar dele, o coração dele. Larissa os viu juntos. Viu o jeito que ele olhava para Helena. Viu o sorriso que ele nunca tinha dado para ninguém. E sentiu algo dentro dela se partir em 1000 pedaços. Mas a dor rapidamente se transformou em raiva. E a raiva em algo muito mais perigoso. Se eu não posso tê-lo, ela também não pode. Larissa começou devagar. Pequenos deslizes que ninguém notaria de imediato. Um exame que se perdeu antes de chegar à mesa de Miguel. Um horário de medicação anotado errado. Nada que colocasse a vida da bebê em risco imediato. Larissa não era monstruosa, mas o suficiente para criar dúvidas, para semear desconfiança, para fazer Miguel questionar se Helena estava sendo completamente honesta sobre o histórico médico da criança. Ela começou a espalhar comentários sutis entre a equipe. Vocês perceberam que a mãe da bebê da UTI 3 parece esconder algo? Ela dizia, com um tom de preocupação falsa. Não sei, só acho estranho ela nunca ter mencionado nada sobre problemas respiratórios na família. Eu ouvi dizer que ela não fez todos os pré-natais direitinho, comentava em outra conversa. Talvez por isso a bebê nasceu prematura. Nada era verdade. Mas mentiras bem contadas têm o poder de se tornarem realidade na cabeça de quem ouve. E aos poucos, a equipe começou a olhar para Helena de forma diferente, com desconfiança, com julgamento. Miguel, ocupado demais tentando equilibrar o papel de médico e de pai, não percebeu no início, mas ele notou que algo estava errado quando começou a faltar informações nos prontuários, quando exames que ele tinha pedido simplesmente não estavam prontos, quando pequenos detalhes não batiam. Larissa, ele chamou em um dos plantões. Você sabe o que aconteceu com o ultrassom da Sofia que eu pedi ontem? Larissa ergueu os olhos, a expressão perfeitamente inocente. Ah, doutor, desculpe. O laboratório disse que houve um problema técnico. Eles vão refazer hoje à tarde. Miguel franziu a testa. Problema técnico? Isso é a 3ª vez essa semana. Eu sei, ela disse suspirando como se também estivesse frustrada. Está tudo uma bagunça ultimamente. Mas vou ficar de olho. Ele aceitou a explicação. Porque confiava nela. Porque sempre confiou. Helena, por outro lado, começou a sentir o clima estranho. Enfermeiras que antes eram gentis agora mal olhavam para ela. Algumas sussurravam quando ela passava pelos corredores. Outras simplesmente a ignoravam. Ela tentou não ligar. Tentou focar apenas na filha. Mas era difícil ignorar a sensação de estar sendo julgada o tempo todo. Miguel, ela disse certa noite quando eles estavam sozinhos na sala da UTI. Você percebeu que as pessoas estão me tratando de forma diferente? Miguel olhou para ela, confuso. Como assim? Não sei. Elas ficam me olhando estranho, como se eu tivesse feito algo errado. Ele balançou a cabeça. Você está cansada, Helena. Isso aqui é desgastante. As pessoas só estão ocupadas demais. Ela queria acreditar. Mas algo dentro dela dizia que não era apenas cansaço. Enquanto isso, a saúde de Sofia começou a apresentar pequenas oscilações. Nada alarmante, mas preocupante.
A saturação caía sem motivo aparente. A temperatura variava. Miguel revisava os exames repetidamente, mas não conseguia entender o que estava errado. Talvez seja algo que a mãe não contou, Larissa sugeriu durante uma reunião da equipe, com um tom suave, quase piedoso. Às vezes os pais escondem informações por medo de serem julgados. Miguel olhou para ela, desconfortável com a insinuação. Helena me contou tudo, ele disse, firme. Ela é transparente comigo. Larissa apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, doutor, eu só estou pensando no bem da bebê. Mas as palavras dela ficaram na cabeça de Miguel. E quando outra complicação surgiu, a bebê teve uma queda súbita de glicose que ninguém conseguia explicar, ele começou a se perguntar: será que Helena realmente me contou tudo? A dúvida era pequena, quase imperceptível, mas estava lá, plantada, crescendo. E Larissa sabia disso. Ela observava de longe, com satisfação sombria. Porque o plano estava funcionando. Miguel estava começando a questionar. Helena estava começando a se sentir isolada. E a bebê... Bem, a bebê estava no meio de tudo isso, vulnerável. Larissa não queria machucar a criança. Pelo menos era isso que ela dizia a si mesma. Mas a verdade era que ela estava tão consumida pela raiva e pelo ciúme que já não conseguia enxergar onde estava a linha que separava vingança de crueldade. Certa noite, enquanto checava os prontuários, ela omitiu um resultado crítico de exame. Um resultado que indicava uma possível infecção. Só por alguns dias, ela pensou. Só até Miguel perceber que Helena não é tão perfeita quanto ele acha. Mas infecções não esperam. E às vezes, alguns dias são tempo demais. Quando o veneno é silencioso e a traição usa avental branco, quem vai perceber antes que seja tarde? A piora de Sofia foi súbita e brutal. Num momento, ela estava estável, respirando tranquilamente sob os cuidados atentos da equipe. No outro, os monitores dispararam em alarmes estridentes e a sala inteira se transformou em caos. Helena estava no corredor quando ouviu. Seu coração parou antes mesmo de o cérebro processar o que estava acontecendo. Ela correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Mas quando chegou à porta da UTI, já havia uma muralha de médicos e enfermeiras ao redor da incubadora. E Miguel estava no centro daquele furacão. Temperatura subindo rapidamente, anunciou uma enfermeira. Saturação caindo, gritou outra. Miguel trabalhava com as mãos firmes, mas o rosto estava pálido. Ele sabia que algo estava muito errado e não conseguia entender como tinha chegado a esse ponto sem que ele percebesse. Comecem antibióticos de amplo espectro. Agora! Ele ordenou. Helena observava pela janela de vidro, as mãos pressionadas contra o vidro, o corpo inteiro tremendo. Rafaela estava ao lado dela, segurando o braço dela com força, mas nenhuma das duas conseguia falar. Depois do que pareceram horas, mas foram apenas minutos, Miguel conseguiu estabilizar Sofia. Mas quando ele saiu da sala, o olhar dele estava diferente. Não era alívio, era fúria. Ele foi direto até Helena. Você me contou tudo? Ele perguntou, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Helena piscou confusa. O quê? Sobre a gravidez, sobre o pré-natal, sobre o histórico médico da sua família. Você me contou tudo? A acusação na voz dele a atingiu como um tapa. Miguel, Claro que contei. Por que você está perguntando isso? Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente frustrado. Porque Sofia desenvolveu uma infecção que não deveria estar lá. Porque os exames estão inconsistentes. Porque algo não está fazendo sentido, Helena. E você acha que é culpa minha? Ela retrucou, a voz subindo. Você acha que eu menti para você? Eu não sei, ele explodiu. Eu não sei mais o que pensar. Tudo estava indo bem, e de repente, ela está à beira da morte de novo. E ninguém consegue explicar como isso aconteceu. As palavras dele ecoaram pelo corredor. Algumas enfermeiras pararam para olhar. Larissa, que estava a poucos metros de distância, observava tudo com uma satisfação sombria, escondida atrás de uma máscara de preocupação. Helena sentiu as lágrimas brotarem, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de traição. Eu não acredito que você está me acusando disso.
ela disse, a voz tremendo. Depois de tudo. Depois de eu ter te deixado entrar na vida dela, na minha vida. Depois de ter confiado em você. E eu confiei em você. Miguel disparou. Eu operei minha própria filha com as mãos tremendo, porque eu tinha medo de perdê-la. Eu abri meu coração para você, Helena. E agora? E agora o quê? Ela o interrompeu, as lágrimas rolando livremente. Você acha que eu faria algo para machucar a minha própria filha? Você realmente acha isso de mim? Miguel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque no fundo ele não achava. Mas a pressão, o medo, a frustração de não conseguir entender o que estava acontecendo, tudo isso estava nublando o julgamento dele. Helena balançou a cabeça, incrédula. Você sabe o que eu acho? Ela disse, a voz quebrando. Eu acho que você está procurando uma desculpa para sair. Porque é isso que você faz, Miguel. Você foge. Quando as coisas ficam difíceis, quando você precisa confiar de verdade, você foge. Isso não é justo, ele murmurou. Não? Ela riu, mas era um riso amargo. Você fugiu daquela noite, fugiu de mim, e agora está fugindo de novo. A diferença é que dessa vez você está levando minha confiança junto. Ela se virou, pronta para ir embora. Helena, espera. Não. Ela o cortou sem olhar para trás. Eu vou embora com Sofia assim que ela tiver alta. E você pode ficar com suas dúvidas e suas acusações. Porque eu não vou mais lutar por alguém que não luta por mim. E ela saiu, deixando Miguel ali, parado no meio do corredor com o coração despedaçado e a mente em tumulto. Larissa se aproximou, a expressão cuidadosamente moldada em preocupação. Doutor Miguel, eu sinto muito por tudo isso, ela disse suavemente. Mas talvez seja melhor assim. Você precisa focar na saúde da bebê. E às vezes, as emoções atrapalham. Miguel olhou para ela, mas não respondeu. Porque algo dentro dele gritava que estava errado, que ele tinha cometido um erro terrível. Mas o orgulho e a confusão não o deixavam ver com clareza. As horas que se seguiram foram torturantes. Helena voltou ao hospital no dia seguinte, mas manteve distância de Miguel. Ela falava apenas com Rafaela e com os outros membros da equipe. Evitava até olhar na direção dele. Miguel tentou se aproximar algumas vezes, mas ela o ignorava. E cada vez que ela fazia isso, ele sentia o peito apertar um pouco mais. Foi então que Sofia piorou de novo. Os alarmes dispararam no meio da noite. Desta vez era ainda mais grave. A infecção tinha se espalhado. Ela precisava de uma segunda cirurgia, urgente. Helena foi informada por Rafaela e o mundo dela desabou novamente. Ela correu para o hospital, o corpo inteiro tremendo, as pernas mal conseguindo sustentá-la. Quando chegou, Miguel já estava se preparando para a cirurgia. Ele estava no vestiário, colocando o avental, quando Helena entrou. Os olhos dos dois se encontraram, e por um momento, toda a raiva, toda a mágoa, desapareceu. Havia apenas o medo de perder a filha que os dois amavam mais do que a própria vida. Miguel, ela disse, a voz quebrada. Por favor, salve ela. Ele assentiu, a garganta apertada demais para falar. Eu vou, ele conseguiu dizer. Eu prometo. E então algo dentro dele clicou. Ele olhou para Helena. Realmente olhou, e percebeu. Percebeu a exaustão nos olhos dela, a dor, a devoção absoluta. Ela nunca mentiria. Nunca faria nada para machucar Sofia. Ele tinha errado. Terrivelmente. Mas agora não havia tempo para pedir desculpas. Havia apenas tempo para fazer o que ele fazia de melhor. Salvar vidas. E desta vez, ele não estava operando apenas como médico. Estava operando como pai. Como o homem que amava aquela mulher. Como alguém que tinha tudo a perder. E quando tudo está prestes a desmoronar, será que o amor é forte o suficiente para reconstruir os cacos? Miguel estava no centro cirúrgico, mas ainda não tinha entrado na sala. Ele precisava de 1 minuto. Apenas 1 minuto para respirar, para reunir as forças, para silenciar o turbilhão dentro da cabeça. Mas antes que ele pudesse processar tudo, Rafaela entrou apressada no corredor. O rosto dela estava tenso,
os olhos brilhando com uma mistura de raiva e urgência. Doutor Miguel, eu preciso falar com você. Agora. Ele se virou franzindo a testa. Rafaela, eu estou prestes a entrar na cirurgia. Pode esperar? Não, ela disse firme. Não pode, porque o que eu vou te contar muda tudo. Algo no tom dela fez Miguel parar. Ele a encarou esperando. Rafaela respirou fundo. Eu descobri o que está acontecendo com Sofia. E não é culpa de Helena. Nunca foi. Miguel sentiu o coração acelerar. Do que você está falando? Larissa. Rafaela cuspiu o nome como se fosse veneno. Ela está sabotando os prontuários, omitindo exames, manipulando informações. Eu a vi, Miguel. Eu a peguei escondendo o resultado do exame que indicava a infecção há 3 dias. 3 dias. Se a Sofia tivesse recebido o tratamento na hora certa, ela não estaria assim agora. Miguel ficou paralisado. As palavras de Rafaela ecoavam na cabeça dele como bombas explodindo uma a uma. O quê? Ele conseguiu dizer, a voz rouca. Eu tenho provas. Rafaela continuou tirando o celular do bolso e mostrando fotos. Fotos de Larissa mexendo nos computadores fora do horário. Fotos de documentos que tinham sido alterados. Ela está fazendo isso por ciúmes, Miguel. Porque ela é obcecada por você. E quando viu você com Helena, ela perdeu a cabeça. Miguel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tudo fazia sentido agora. Os exames perdidos, as informações inconsistentes, as insinuações sutis de Larissa sobre Helena. E ele tinha acreditado. Tinha duvidado de Helena. Tinha acusado a mulher que ele amava, a mãe da filha dele, de esconder coisas. Enquanto a verdadeira vilã estava bem debaixo do nariz dele o tempo todo. Onde ela está? Miguel perguntou a voz baixa, perigosamente calma. Eu já reportei para a diretoria, Rafaela disse. Ela foi afastada. Mas, Miguel, Helena não sabe de nada disso ainda. E você precisa ir lá e dizer a ela. Precisa pedir desculpas. Porque você errou. Feio. Miguel fechou os olhos. A culpa o esmagava como uma tonelada de tijolos. Ele tinha ferido Helena. Tinha jogado na cara dela exatamente o que ela mais temia. Que ele fugiria quando as coisas ficassem difíceis. E ele tinha feito exatamente isso. Eu vou consertar isso, ele disse, abrindo os olhos com uma determinação renovada. Mas primeiro, eu vou salvar minha filha. Ele entrou no centro cirúrgico. A equipe já estava posicionada. Sofia estava sob as luzes, tão pequena, tão frágil. Mas Miguel olhou para ela com um amor que transcendia tudo. Antes de começar, ele fez algo que ninguém esperava. Ele olhou para a equipe ao redor. Eu preciso dizer uma coisa. Ele começou, a voz firme, mas emocionada. Esta não é apenas mais uma cirurgia para mim. Esta é minha filha. Minha filha que eu não soube que existia até alguns dias atrás. Minha filha que está aqui porque eu falhei, porque eu duvidei da mulher que eu amo, porque eu deixei que a desconfiança entrasse onde só deveria haver confiança. A sala estava em silêncio absoluto. Todos olhavam para Miguel, alguns com lágrimas nos olhos. Mas hoje, ele continuou, eu não entro nesta sala apenas como médico, eu entro como pai. E eu juro por tudo o que eu sou que vou trazer minha filha de volta. Porque ela merece. Porque Helena merece. E porque eu não vou falhar de novo. Ele colocou as luvas, respirou fundo e começou. A cirurgia foi a mais difícil da vida dele, não pela técnica. Miguel era brilhante e ele sabia disso, mas pela carga emocional. Cada incisão, cada movimento, cada segundo era carregado de amor, medo, esperança. Ele trabalhou com uma precisão cirúrgica, mas também com uma ternura que só um pai poderia ter. E quando finalmente terminou, quando os monitores começaram a emitir sinais estáveis, ele recuou, tirou as luvas e deixou as lágrimas caírem. Ela está bem, ele anunciou para a equipe. Ela vai ficar bem. Do lado de fora, Helena esperava. Ela não tinha conseguido ficar sentada. Andava de um lado para o outro, as mãos tremendo, o coração partido. Rafaela estava ao lado dela, segurando a mão dela com força. Ele vai conseguir, Rafaela repetia. Ele é o melhor. Ele vai trazer ela de volta. Mas Helena mal ouvia.
Tudo o que ela conseguia pensar era: e se eu a perder? E se for a última vez que eu a vejo? Foi quando a porta se abriu. Miguel saiu ainda com o avental cirúrgico, o rosto cansado mas aliviado. Ele procurou pelos olhos de Helena, e quando os encontrou, tudo o que ele queria fazer era correr até ela e abraçá-la. Mas ele sabia que não tinha esse direito. Não depois do que tinha feito. Ela está bem, ele disse, a voz embargada. A cirurgia foi um sucesso. Sofia vai se recuperar. Helena desabou, literalmente. As pernas dela cederam e Rafaela precisou segurá-la. Ela chorava, ria, tremia, tudo ao mesmo tempo. Era alívio, era gratidão, era amor transbordando. Obrigada, ela conseguiu dizer entre soluços. Obrigada, Miguel. Ele se aproximou devagar, como se estivesse com medo de que ela o rejeitasse. Helena, ele começou, a voz quebrando, eu preciso te pedir desculpas por tudo. Eu descobri o que aconteceu. Descobri que Larissa estava sabotando os prontuários. Descobri que você nunca mentiu, nunca escondeu nada. E eu fui um idiota. Eu duvidei de você quando deveria ter confiado. Eu te machuquei quando deveria ter te protegido. Helena olhou para ele, os olhos ainda cheios de lágrimas. Por quê? Ela perguntou, a voz fraca. Por que você duvidou de mim? Porque eu sou covarde. Ele admitiu a honestidade brutal rasgando o peito dele. Porque eu estava com medo. Medo de que tudo fosse bom demais para ser verdade. Medo de me entregar completamente e ser abandonado. Então fui eu quem abandonou primeiro. E eu sinto muito de verdade. Ele caiu de joelhos na frente dela, segurando as mãos dela entre as dele. Helena, eu te amo. Eu amo você e eu amo nossa filha. E eu sei que não mereço mais uma chance. Sei que feri você de uma forma que talvez não tenha conserto. Mas eu estou implorando para que você me deixe tentar. Deixe eu provar que posso ser o homem que você e Sofia merecem. Helena olhou para ele, para aquele homem de joelhos, com lágrimas nos olhos, segurando as mãos dela como se ela fosse a única coisa que importava no mundo. E ela sentiu o coração amolecer, porque ela o amava, apesar de tudo, apesar da dor, apesar do medo. Levanta, ela disse suavemente. Ele obedeceu, ainda segurando as mãos dela. Eu te perdoo, ela disse, e viu os olhos dele se encherem de esperança. Mas, Miguel, se você for embora de novo, se você duvidar de mim de novo, eu não vou conseguir sobreviver a isso. Então, se você vai ficar, fique de verdade. Eu vou, ele prometeu, a voz firme. Eu juro, eu não vou a lugar nenhum, nunca mais. E então, ele a abraçou. Um abraço apertado, desesperado, cheio de promessas e recomeços. E pela primeira vez em dias, Helena sentiu que talvez, só talvez, tudo ficaria bem. Porque às vezes é preciso perder tudo para entender o que realmente vale a pena lutar. Os dias que se seguiram foram de cura, não apenas para Sofia, que se recuperava rapidamente, ganhando peso, mamando melhor, respondendo aos estímulos com aqueles olhinhos curiosos que já começavam a reconhecer rostos, mas também para Miguel e Helena. Eles precisavam reconstruir a confiança. E Miguel sabia que não seria fácil, não seria rápido. Mas ele estava disposto a fazer o que fosse necessário. Ele começou pequeno. Chegava ao hospital todos os dias antes de Helena, com café fresco e o pão de queijo que ele descobriu que ela adorava. Ficava ao lado dela enquanto ela amamentava Sofia, conversando baixinho, contando histórias da infância, fazendo planos para o futuro, mas sem pressionar, sem cobrar respostas. Ele pediu afastamento parcial do hospital, não total, porque a medicina era parte de quem ele era, mas o suficiente para ter tempo. Tempo para estar presente, tempo para ser pai, tempo para provar que desta vez ele não ia fugir. Helena observava tudo com cuidado. Ela queria acreditar, mas o medo ainda estava lá, sussurrando em sua mente nas madrugadas silenciosas. E se ele se cansar? E se perceber que isso é demais? Mas a cada dia que passava, Miguel provava o contrário. Ele aprendeu a trocar fraldas e se atrapalhou nas primeiras vezes, fazendo Sofia chorar e Helena rir pela primeira vez em semanas.
Ele cantava canções de ninar desafinadas que faziam a bebê parar de chorar e olhar para ele com aquela expressão confusa e adorável. Ele ficava acordado nas madrugadas quando Sofia chorava para que Helena pudesse descansar, e aos poucos as paredes que Helena tinha erguido ao redor do coração começaram a ceder. Uma tarde, enquanto Sofia dormia tranquilamente na incubadora, agora quase pronta para receber alta, Miguel pegou a mão de Helena. "Posso te levar para um lugar?" ele perguntou. Ela hesitou, mas assentiu. Eles deixaram Rafaela cuidando de Sofia por algumas horas e saíram do hospital. Miguel dirigiu em silêncio, a mão direita entrelaçada na de Helena. E quando eles chegaram, ela reconheceu o lugar imediatamente. Era a cidade litorânea, o bar. A mesma varanda de onde eles tinham visto a chuva cair naquela noite há mais de um ano. Helena olhou para ele confusa. "Miguel, eu voltei aqui", ele confessou, estacionando o carro. "Voltei 3 meses depois daquela noite, porque eu não conseguia te esquecer. Fiquei 2 dias procurando por você. Perguntei para todo mundo, mas você já tinha ido embora. E eu achei que tinha perdido minha chance." Helena sentiu o peito apertar. "Por que você nunca me contou isso?" "Porque eu tinha vergonha", ele admitiu olhando para as mãos. "Vergonha de ter demorado tanto. Vergonha de não ter ficado naquela manhã. Vergonha de ter sido covarde." Ele se virou para ela, os olhos brilhando. "Mas eu quero que você saiba que não foi só uma noite para mim, Helena. Você marcou minha vida de uma forma que eu não soube lidar. E quando te reencontrei naquele hospital, quando descobri sobre Sofia, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. E eu quase estraguei tudo de novo." Helena sentiu as lágrimas brotarem. "Mas você não estragou", ela disse suavemente. "Você errou, sim, me machucou, mas você voltou. E está aqui. E isso significa tudo." Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Eu te amo, Helena. Eu amo você e eu amo nossa filha. E eu quero construir uma vida com vocês. Uma vida de verdade. Não perfeita porque a gente vai errar, mas verdadeira. Presente. Juntos." E então ele a beijou. Um beijo lento, profundo, carregado de promessas. Quando se separaram, Helena encostou a testa na dele. "Eu também te amo", ela sussurrou. "E eu quero isso. Quero a gente. Quero nossa família." Eles voltaram ao hospital com o coração mais leve. E quando entraram na UTI, encontraram Rafaela com um sorriso enorme no rosto. "A médica acabou de assinar a alta", ela anunciou. "Sofia pode ir para casa amanhã." Helena levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas de pura alegria. Miguel a abraçou por trás, beijando o topo da cabeça dela. "Nossa filha vai para casa", ele murmurou, a voz emocionada. No dia seguinte, quando colocaram Sofia no bebê conforto pela primeira vez, quando saíram pelas portas do hospital, com aquela pequena vida nos braços, Miguel e Helena sentiram que estavam começando algo novo. Não era o final da história. Era apenas o começo. Eles foram para o apartamento de Helena, que agora seria o apartamento deles. Miguel tinha trazido algumas malas e Helena tinha arrumado espaço no guarda-roupa. Era estranho e natural ao mesmo tempo, como se ele sempre devesse ter estado ali. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir no berço, eles se sentaram no sofá, cansados, mas felizes. "Sabe o que eu percebi?" Miguel disse, puxando Helena para mais perto. "O quê?" "Que a gente nunca teve um primeiro encontro de verdade. Tivemos uma noite mágica, depois um reencontro traumático, e agora estamos morando juntos." Helena riu. "É verdade. A gente fez tudo fora de ordem." "Então", ele disse, virando-se para encará-la. "Helena, você aceita sair comigo? Num encontro de verdade? Com jantar, conversa e sem nenhuma emergência médica?" Ela fingiu pensar. "Preciso consultar minha agenda. Tenho uma bebê recém-nascida, sabe?" Ele sorriu. "Eu conheço uma babá excelente. Chama Rafaela." Helena riu, e era o riso mais bonito que Miguel já tinha ouvido. "Então sim", ela disse. "Eu aceito." Eles se beijaram, e desta vez não havia pressa, não havia desespero. Havia apenas amor, puro
verdadeiro, completo. E quando ouviram um chorinho baixo vindo do berço, eles se levantaram juntos, foram até Sofia e a pegaram no colo. Os três ali, abraçados, formando uma família que nasceu do caos, cresceu na dor, mas floresceu no amor. E enquanto Miguel embalava Sofia nos braços, cantarolando aquela canção desafinada, Helena encostou a cabeça no ombro dele e sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava exatamente onde deveria estar. Em casa. Com a família dela. Com o amor da vida dela. Porque às vezes o amor não chega de forma perfeita, mas quando chega de verdade, conserta até os pedaços que pareciam irreparáveis. 3 meses se passaram desde que Sofia recebeu alta do hospital. 3 meses de noites mal dormidas, fraldas trocadas, primeiros sorrisos e a construção lenta e deliciosa de uma rotina familiar. Miguel cumpriu sua promessa. Ele estava presente. Todas as manhãs, acordava antes de Helena para preparar café. Todas as noites, dividia as mamadas da madrugada. Nos fins de semana, passeavam os três juntos, descobrindo parques, praças, cantinhos da cidade que se tornavam especiais simplesmente porque estavam juntos. Helena observava tudo com um misto de gratidão e espanto. Ela tinha se acostumado a fazer tudo sozinha por tanto tempo que no início foi difícil aceitar ajuda. Difícil confiar que ele realmente ficaria. Mas Miguel provava, dia após dia, que não ia a lugar nenhum. E aos poucos ela permitiu que as últimas barreiras caíssem. Eles se tornaram uma família de verdade. Não perfeita. Houve discussões sobre qual a melhor forma de fazer Sofia dormir, sobre quem tinha esquecido de comprar fraldas, sobre pequenos detalhes do cotidiano que todo casal enfrenta. Mas eram discussões que terminavam em risadas, em abraços, em beijos que diziam: "A gente vai dar um jeito." Sofia crescia linda e saudável. Já reconhecia o rosto dos pais, já sorria quando ouvia a voz deles, já estendia as mãozinhas querendo colo. Era uma criança feliz. E isso era tudo o que importava. Mas havia algo que Miguel vinha planejando há semanas. Algo que ele queria fazer do jeito certo, com o momento certo, no lugar certo. Um sábado de manhã, ele acordou Helena com beijos suaves no pescoço. "Acorda, meu amor," ele sussurrou. "Hoje é um dia especial." Helena abriu os olhos ainda sonolenta. "Por quê? O que tem hoje?" "É surpresa," ele disse sorrindo. "Levanta, arruma Sofia e confia em mim." Ela revirou os olhos, mas sorriu, porque ela confiava. Finalmente, completamente, ela confiava. Eles saíram de casa com Sofia dormindo no carrinho. Miguel dirigiu até um bairro arborizado da cidade, onde ficava uma praça enorme, cheia de árvores centenárias, bancos de madeira e um pequeno lago onde patos nadavam tranquilamente. Era um lugar lindo, calmo, perfeito. "Onde estamos?" Helena perguntou, olhando ao redor. "Num dos meus lugares favoritos," Miguel respondeu. "Eu costumava vir aqui quando precisava pensar, quando a vida ficava pesada demais e eu precisava de silêncio." Ele parou o carrinho perto de uma grande árvore e se virou para Helena. "Mas hoje eu não vim aqui para pensar sozinho. Vim para construir memórias, com vocês duas." Helena sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente no jeito que ele olhava para ela. Algo solene, algo importante. Miguel respirou fundo. "Helena, eu sei que a gente fez tudo fora de ordem. Conheci você numa noite de tempestade, sem trocar nomes, sem promessas. Nos reencontramos no pior momento possível, com nossa filha lutando pela vida. Eu duvidei de você quando deveria ter confiado. Eu falhei quando deveria ter sido forte." Ele segurou as mãos dela. "Mas você me deu uma segunda chance, e eu passei os últimos meses tentando provar que eu mereço estar aqui, que eu mereço ser pai da Sofia, que eu mereço estar ao seu lado." Helena sentiu as lágrimas brotarem. "Miguel, deixa eu terminar," ele pediu, a voz embargada. "Eu não tenho um anel agora. Eu não preparei um pedido de casamento formal, porque antes disso há algo que eu preciso fazer." Ele tirou um envelope do bolso. Um envelope oficial do cartório de registro civil.
Eu quero ser o pai da Sofia no papel também, ele disse. Quero que meu nome esteja ao lado do seu na certidão de nascimento dela. Quero que o mundo inteiro saiba que ela é minha filha, que vocês duas são minha família. Helena cobriu a boca com as mãos, as lágrimas agora escorrendo livremente. Se você me deixar, ele continuou, eu quero ir ao cartório segunda-feira. Quero registrar Sofia com o meu sobrenome. Quero que ela seja oficialmente minha. Nossa! Helena não conseguia falar, apenas assentiu, chorando e rindo ao mesmo tempo. E tem mais uma coisa, Miguel disse abrindo o envelope e tirando um papel. Eu preenchi um pedido de certidão e deixei o espaço do nome em branco. Porque eu quero que a gente escolha juntos. De verdade, dessa vez. Helena olhou para o papel, e então para ele, e então para Sofia, que dormia tranquilamente no carrinho, alheia à importância daquele momento. Eu já tinha pensado num nome, Helena admitiu, a voz fraca. Desde que descobri que estava grávida, mas nunca te contei. Qual é? Aurora, ela disse sorrindo através das lágrimas. Porque ela é a luz que nasceu depois da noite mais escura da minha vida. Miguel sentiu o peito apertar. Ele olhou para Sofia, e então, com uma voz cheia de emoção, disse, eu também tinha pensado num nome. Nunca disse a ninguém, nem mesmo a mim mesmo, porque eu nem sabia que tinha uma filha. Mas quando a segurei pela primeira vez, esse nome veio à minha mente. Qual? Aurora. Helena arfou. Os olhos dela se arregalaram. Você está falando sério? Completamente, ele disse, também com lágrimas nos olhos agora. Eu nem sei explicar. Foi instintivo. Como se eu já soubesse. Como se ela sempre tivesse sido Aurora. Os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas processando a coincidência impossível. Ou talvez não fosse coincidência, talvez fosse destino. Então está decidido, Helena disse sorrindo. Nossa filha se chama Aurora. Aurora, Miguel repetiu, testando o nome nos lábios. E então, olhando para a bebê, ele se abaixou e beijou a testa dela. Bem-vinda oficialmente ao mundo, Aurora, filha do Miguel e da Helena, a menina mais amada deste universo. Helena se ajoelhou ao lado dele, e os dois ficaram ali, abraçados, olhando para a filha que tinham criado juntos, mesmo antes de saberem que estavam criando juntos. Eu te amo, Miguel disse, virando-se para Helena. Eu também te amo, ela respondeu. E então ali naquela praça arborizada sob a sombra de uma árvore centenária, com a filha deles dormindo tranquilamente entre os dois, Miguel fez uma última promessa. Um dia, quando o momento for certo, eu vou te pedir em casamento do jeito que você merece, ele disse. Com anel, com todo o romantismo do mundo. Mas por enquanto, isso aqui já é tudo para mim. Vocês duas, essa família, esse amor. Helena encostou a testa na dele. Isso aqui também é tudo para mim, ela sussurrou. E enquanto o sol brilhava entre as folhas, enquanto os patos nadavam no lago e o mundo continuava girando lá fora, aquela pequena família permaneceu ali, abraçada, completa. Porque eles se encontraram no caos. Mas escolheram todos os dias recomeçar pelo amor. E essa escolha consciente, diária, corajosa, era o verdadeiro milagre. Porque às vezes, a família perfeita não é aquela que começa sem erros, mas aquela que escolhe continuar apesar deles. Helena e Miguel aprenderam que o amor verdadeiro não nasce pronto, ele se constrói. Nas noites de cuidado, nos erros que machucam, nos perdões que curam. Eles se encontraram por acaso, se perderam por medo e se reencontraram pela coragem de tentar de novo. Aurora não foi apenas a filha que os uniu. Ela foi a prova viva de que mesmo do caos mais profundo pode nascer algo puro, verdadeiro e eterno. E talvez essa seja a maior lição, que o amor não precisa ser perfeito para ser real. Ele só precisa ser escolhido, todos os dias, porque no final, o que realmente importa não é como a história começou, mas a decisão de nunca deixá-la terminar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele nos mostra que histórias de recomeço, perdão e amor verdadeiro ainda importam. Inscreva-se no canal para mais histórias que emocionam e transformam. E conte nos comentários,
De onde você está ouvindo essa mensagem? Cada comentário, cada apoio seu é o que nos mantém aqui, compartilhando histórias que falam direto à alma. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sentir junto com a gente.